Então, como estamos nessa crise, tudo está ficando mais caro, né? E aí compensa mais você arrumar e não ficar comprando um de 200, 300 reais, 400, usar e daqui 3, 4 meses, 6 meses estraga de novo. Porque esses computadores é isso, alguém pega, arruma e revende. E é o que eu ensino aí para você não gastar dinheiro e conseguir consertar, né? E que nem aqui, ou é a memória ou é a fonte. Por isso que você tem que ter umas 2, 3 fontes aí, algumas coisinhas, uns 3, 4 computadores, poder ver o que você pode fazer, né? Aqui eu tenho de arquivos, de música, de os meus arquivos aqui que eu tô pondo no YouTube e tal. E eu deixo tudo gravado aqui. Não tiro dos computadores, porque senão não retiro dos computadores, porque senão bagunça tudo. Aprendi os notebook também. Notebook é mais complicado, é um pouco mais difícil. Tem, ou você compra notebook bom ou meio que descarta, porque qualquer coisinha começa a dar defeito. Mas você pode aproveitar o HD, a memória, etc, né? Para pôr no computador também serve. Então eu vou desligar aqui e já volto aí, para nós ver se é a memória ou não. Aqui pelo jeito a memória é nova, tá? Pela composição da memória. DDR2, 512 de memória. São iguais porque nunca foi aberto esse computador. Eu troquei a pasta térmica e tal. Mas Itautec é meio ruim, né? Veio direto da fábrica, ó. Eu já falei aí. Quando tem um chip de um lado, a memória é quando é esse DDR3 e DDR4, se tem um chip de um... Você pegou uma memória, colocou uma que tem um chip do lado e a outra que tem um chip dos dois, beleza, dá pra usar, mas vai dar algum conflito em alguma hora no computador. Em algum tipo de jogo. Para jogos melhores de hoje, os atuais, tem que ter o chip dos dois lados, porque aí a memória tem um nome aí na internet, mas ela funciona para jogos, certo? Então já fica outra dica aí. Ou a memória, o chip é de um lado só, você pode pôr até o chip, uma memória dos dois lados e uma memória de um lado só. Mas tem a diferença aí, tá? E quando você põe as memórias desigual, também você tem que usar com cuidado porque tem uma outra diferença. Se você usar para jogos memórias diferentes, pode estragar com o tempo, mais rápido. Não é que você não pode usar, pode usar. Algumas pessoas não entendem. O melhor é de um lado só, iguais, certo? Se você não tiver outra opção, pode ser. Porque o que acontece? O computador, ele lê o barramento, né, de um tipo de memória, e quando é diferente ele vai ler de outro. Aí ele dá meio que um conflito, né? E aí ele manda a energia para cada uma, e aí pode dar algum BO. E quando a memória é igual, a energia é a mesma. Porque aqui também consome energia, tá? Da memória mais pro computador, pro processador, como você pode usar a memória também do HD pro processador. Aí você faz uns negocinho aí no computador, mas eu não recomendo. Porque aqui tem que ter memória também para ele funcionar, né? Para ele poder mandar os dados e enviar para outro HD e tal. E aqui também tem a memória e um pouco mais de memória da própria memória. Para poder dar um impulso para funcionar o computador, né? O drive também tem uma memória. Mas a memória desses componentes é para usar neles, não é para você usar em outros ou no computador, certo? Mais uma dica aí. O bip não estava, eu coloquei. Estava sem a memória, aí aqui ele acelerou, porque alguma coisa está errada com o computador. Então, pode não ser a fonte, tá? Ou a fonte está muito rápido. Então eu vou pegar e troco por outra. Aqui, esse caso era da memória fonte, porque é Itautec. É um pouquinho mais complicado essa marca.
O outro era por causa do fio, que colocaram e estava desligando o computador. Mas os dois computadores está ótimo. Esse é um pouco mais lento, mas se eu tirar a placa de vídeo e formatar, ele fica melhor. Que a placa de vídeo influencia também, porque o computador é um pouco mais lento. É alguns anos de teste, né? E eu vi que a conclusão é essa. Algumas pessoas vão falar que está errado, ou que não é bem assim. Mas a placa de vídeo, ela é para melhorar. Porém, dependendo do computador, ela piora o seu processo de deixar rápido, né? Porque tem que ter mais memória no computador para poder a placa de vídeo. Então, se você tirar a placa de vídeo, fica mais memória só no computador para você usar a internet e o computador em geral, né? Certo? Aqui o bip não estava no computador, eu coloquei, certo? Normalmente vem ou em cima da placa, algumas nem vem, tá? Ou no meio da placa, e esse era aqui. Esse aqui, a BIOS é solto ainda, nos DDR1 que era assim. Então, eu vou pôr aqui e vamos ver se é. Nesse caso aqui deu. Bom, aqui entrou. Retirei a memória e coloquei de novo. Mas ontem, quando eu retirei a memória, eu coloquei outro tipo e aí eu não entrou e aí eu voltei para essa e funcionou. Agora, se eu trocar esses dois pentes para lá, talvez ligue e talvez, se não ligar, você vai ter que desligar, esperar um pouco e ligar o computador. Porque aí o pente da memória não funcionou. Ontem eu troquei as memórias, coloquei outras para ver se subia, né? E não deu certo. E aí foi onde não ligou o computador. Aparentemente aqui tá bom. Mas conforme o tempo você usou o computador o dia todo. No outro dia, ele já não liga mais. É por isso que muitas das vezes jogam fora. Porque acham que deu defeito, queimou. E não é isso, né? É só você, às vezes, tirar a memória, colocar que funciona de novo. Ou formatar, né? Porque às vezes é um vírus, alguma coisa desse tipo. Bom, vai ficando por aqui. Espero ter ajudado. E até um próximo vídeo. Fui!